Oi pessoal, aqui pastora Martinha. Será que tem alguém aí na madrugada? Será que tem alguém aí? Será que é só eu que deito essa hora? Na verdade eu estava estudando, né? Estou estudando a psicanálise e desse horário, né? Aí costuma ser assim, tem uma hora que bate aquele cansaço e dá aquele sono. Se a gente não dorme naquela hora, parece que passa, né, aquele tempo e parece que a gente, pelo menos comigo é assim, né? Dou aquela despertada e aí tem que esperar de novo a onda do sono vir. E é nessa hora que a gente ora mais, nessa hora que a gente lê Bíblia, faz outros esboços e muito de vez em quando, quase nunca, né, dá essas doideiras de a gente abrir uma live uma hora dessa, que eu acho que é 1h13 da manhã. Mas parece que tem gente aí acordada também, né? E eu estou, como eu falei, estou estudando a psicanálise, né? Nosso dia a dia é muito corrido, né? É a igreja, é o trabalho, vocês sabem que eu sou professora de música e é muita coisa, né, meus irmãos? Eu fico pensando que eu tô com 44 anos, mas a gente tem que aproveitar quando a gente tá mais jovem, né, como diz meus filhos, para poder estudar, porque depois fica mais difícil. Embora eu estudei, né, fiz outros cursos, mas agora eu estou estudando a psicanálise e eu confesso que realmente não é a mesma cabeça, né, quando a gente está mais jovem. Então, aos jovens que estão me assistindo ou que vão assistir depois, aproveitem, estudem enquanto está dentro da casa de papai e mamãe, né, enquanto podem estudar sem preocupação, que às vezes papai e mamãe está, né, preocupados com as contas, com o dia a dia, até mesmo com você. E você só tem você para cuidar, né? Só você, a sua escola. Então aproveite, você que tem esse privilégio, né? Você que é solteiro, você que não tem filho, estuda bastante. Mas também, né, você que já tem filho, já é casado, já tem uma família formada, não é por isso que você vai desistir dos seus sonhos, né? A psicanálise, na verdade, não era um sonho, né? Foi algo que Deus colocou no meu coração bem depois. Eu já até expliquei num vídeo aí, né, numa outra live, por que eu escolhi a psicanálise, porque eu decidi fazer a psicanálise, né? Na verdade, eu já era professora de música por ofício, né? As aulas que eu tive de música, que eu estudei, os anos que eu estudei música foi particular, né, com professores particular, professores cristãos. Eu decidi não fazer a faculdade de música por causa de uma aliança mesmo com Deus, né? Porque na faculdade de música você vai ter que cantar, eu teria que trabalhar com todo o tipo de música. E eu realmente tenho uma aliança com o Senhor nessa questão, principalmente musical, e eu preferi não ir para a faculdade de música. Aí fiz a teologia, né? Fiz 2 cursos teológicos, formei e depois com os anos, né, no ministério, fui assumir o pastorado. Você sabe, né? Sou igreja sou igreja também. Sou pastora na Igreja Virtude, seu horário. Eu sou pastora na Igreja Virtude, né? Ministério Virtude Igreja Cristã, que também começou como ministério musical e depois se tornou, né, além de um ministério musical, uma igreja evangélica, né, uma denominação. E depois disso, né, tem 4 anos e meio que a gente tá com a igreja mais corpo a corpo. Já esse mês faz 10 anos que eu
fui consagrada pastora evangélica, mas tem aí 4 anos e meio que a gente vai caminhando com as almas, né? A gente está com umas ovelhas aí, cuidando das ovelhas. As ovelhas, na verdade, é do Senhor Jesus, né? Eu falo que carinhosamente eu falo que é as minhas ovelhas, mas nós sabemos que pastor dos pastores é o Senhor Jesus Cristo, né? Então eu só sou a ajudante, eu sou a mordomo, né? A governanta, eu só faço utilizar os dons que o Senhor deu e ajudar a cuidar das almas. Então eu senti, né, a necessidade de cuidar das pessoas, também nessa psique, né? Também aí no seu emocional. Então, no corpo a corpo, por isso que a gente tem que ter o corpo a corpo, né? Não existe pastorado sem o corpo a corpo. Aprendi com um pastor muito abençoado da Igreja Restituição lá em Brasília, o pastor Delano. Se estiver me assistindo, assiste depois, um grande abraço para ele. Eu não era nem pastora quando ele falou algo que marcou muito a minha vida. Ele falou: Martinha, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Né? Ele queria dizer que o pastor, ele tem que ter o corpo a corpo com a ovelha, né? Esse negócio de pastor só de live, meus irmãos, é uma bênção as lives, a gente também faz, mas esse negócio de ser pastor só à distância, né? Tem pastores que dificultam tanto os membros chegarem perto deles, né? Tem pastorzão, a gente chama de pastorzão, né? Tem uns pastorzão, assim, difícil de falar com eles, né? Sem acesso. Mas eu aprendi que pastor, na verdade, tem que ser acessível, né? Principalmente as ovelhas que Deus confiou a ele. Tá certo que não dá para cuidar de todo mundo, dos de dentro, de fora, né? Às vezes é difícil mesmo. Mas as ovelhas, as almas que Deus confiou às nossas mãos, nós temos que dar conta delas, né? Nós temos que ajudar elas. E nesse corpo a corpo, né? Eu dou muita volta, tá? E nesse corpo a corpo, nesse dia a dia com as pessoas, eu percebi, meus irmãos, que principalmente nesse tempo as pessoas estão muito, muito doentes emocionalmente. E sempre fui de fazer campanha com as ovelhas, né? Eu incentivo elas a fazerem, faço junto, né? Na quarta-feira, por exemplo, a gente faz 7 quartas de oração e jejum. E não que não dá certo, óbvio, né? A oração do justo muito vale em seus efeitos. Mas, meus irmãos, eu comecei a perceber, né, que neste tempo, mais que qualquer outro tempo, as pessoas estão muito doentes emocionalmente. E eu falei: meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? O que eu posso fazer? Então, tem coisa que você nota que é espiritual. Então, quando é espiritual, é mais fácil. É mais fácil, porque você vai lá, ora e jejua, né? E com jejum e oração, o diabo tem que sair. Se for demônio, tem que sair com jejum e oração. Quando você jejua, ora com a ovelha, né, com a alma, e você paga preço com ela, então ela vai se libertar, né? Porque o diabo, você manda ele embora e ele vai. Mas não é a mesma coisa que acontece quando a questão é emocional, quando é de questões neurológicas, quando a questão é familiar, quando a questão é traumas, quando a questão é algo que a pessoa viveu durante toda a sua vida na infância, não é tão rápido assim, né? Eu já falei em outro vídeo, tem pessoas que rapidamente você ora por elas, elas se posicionam e aquilo realmente resolve. Mas as pessoas não são iguais, nós não somos iguais. Nosso emocional não é igual, nós não sentimos da mesma forma. Uns sentem mais, outros sentem menos. E eu confesso que eu já fui muito religiosa nessas questões, muito religiosas. Então, eu confesso que muitas vezes, quando a pessoa estava com problemas, né, anos atrás, às vezes eu achava que a pessoa que não queria se libertar, a pessoa que não quer nada, porque se a pessoa posicionar com Deus, ela vai sair disso.
Ah, depressão é frescura, né? Quantas vezes, né? Quantas pessoas e quantas vezes pensam, né, que uma depressão é frescura? E confesso que nem tudo é depressão mesmo, muita coisa é espiritual, muita coisa espiritual. Mas a maioria dos problemas espirituais começam nas emoções. Então as emoções precisam ser tratadas sim. E aí eu fui procurar saber, porque eu queria falar com propriedade, eu queria saber com o que eu estava lidando, eu queria entender, porque a parte espiritual, a parte teológica, eu já havia estudado, né? Me formei e fiz cursos, e tive dentro de sala de aula, e tive no corpo a corpo, e aula, escola dominical, estudos. Então, assim, teologicamente, né, dentro do universo que eu vivo, estou preparada. Mas quando eu fui lidar no corpo a corpo mesmo, com pessoas com problemas seríssimos emocionais, aí eu falei com o Senhor, Senhor, me dê uma direção. Já estava querendo fazer um curso, né, um outro curso para agregar no ministério. E aí o Senhor me direcionou, né? Me direcionou, eu vi uma pastora muito abençoada, a pastora Elaine Lago, né? Da Igreja Batista Manancial, congreguei uns 3 anos com eles. E quando eu congregava lá, ela não fazia, pelo menos não lembro que fazia a psicanálise. Mas depois, anos depois, eu vi as publicações dela, uma pastora muito abençoada, muito inteligente. E isso me despertou. Eu pensei, se essa mulher tão abençoada, tão inteligente que eu conheço, né, formou na psicanálise, eu vou perguntar para ela se o que ela acha, se isso vai agregar, porque eu não queria fazer um curso que, né, só que fosse mais uma profissão. Eu queria que agregasse no ministério, né? Era profissional, mas eu queria que primeiramente acrescentasse para o reino de Deus. E aí ela me orientou, falou que era bom sim, que era relevante. E aí então eu não fiquei só na vontade, né? Eu fui, procurei um bom curso e estou aí estudando. E esse ano, né, para honra e glória do Senhor, até o final do ano eu estou aí formando. E muito, daqui a pouco, né, vai passar muito rápido, daqui a pouco eu vou estar aí, né, consultando, né, estou fazendo a psicanálise clínica. E meus irmãos, né, foi tanta volta para dizer que se você é novo, estude, sabe? Se você é novo, tem seu papai, mamãe, né, que são mais preocupados com as contas, mesmo aí que você ajuda a pagar as contas, mas não é a mesma coisa, né? Quando a gente é solteiro, quando a gente não tem filho, é mais fácil para a gente poder estudar. Então aproveita, queridão, aproveita, né? Nós ainda estamos em maio, aproveita, estuda bastante, sabe? Se você começou o ano, né, enrolando, pega firme, sabe? Aproveita a sua juventude e estude, sabe? Estude Bíblia, estude matemática, português, geografia, né? Se você já tá aí, já fez o 2º grau, entra numa faculdade, agora não tá tão difícil, né? Por causa dos cursos EAD. Pega um curso desse aí, não tá tão caro agora, viu? Graças a Deus, tá bem acessível. Então, né, vai lá, faz. E se você, né, tem passarinho para dar água, se você é casado, se você tem filhos, se é mais correria mesmo, se você, como eu, né, tem o seu trabalho, também tem ministério, né, porque eu não sou uma pastora, eu sou uma pastora em tempo integral no sentido do chamado, né? Eu não deixo de ser pastora quando eu vou para casa, mas eu não vivo do ministério, né? Pelo contrário, eu vivo para o ministério, né? A igreja, eu não posso ser pesada para a igreja, eu tenho que ajudar a igreja, estou aqui para ajudar a igreja. Então eu tenho meu trabalho, né? Tenho estúdio, que eu ajudo meu marido, tenho as aulas de canto que dou aula de canto, dou aulas cursos teológicos, né? Faço meu artesanato, mil e uma coisa, tem as lojas online, ainda ajuda no bazar, né? A gente dá assistência nas lojas online, fazendo a obra do Senhor também, mas isso não me impediu de estar aí, né,
realizando mais esse projeto, né, que é me formar na psicanálise. Então, não coloque obstáculo. Se você quer, olha só, é 1h27 da manhã, né? Até agora há pouco estava aí estudando. Então, não coloque obstáculo. Ah, meu filho, não posso estudar por causa do meu filho, não posso estudar por causa do meu marido, não posso... Não, a noite é grande, sabe? Tem que haver esforço. Tudo na vida da gente é um esforço, tá? Então, eu quis entrar aqui, né? Não foi nada assim programado, né? Você sabe que eu não tenho hora para fazer live, qualquer hora é hora, né? Fora os horários do culto, mas esses lives assim aleatórios não tem hora, na hora que dá vontade, né? Quando o sono vai embora, quando dá vontade, quando sobra um tempo, que é difícil, a coisa tá sendo sobrar tempo, mas como há tempo para todas as coisas, olha aqui um tempo para live. Então, eu senti de entrar, né, e conversar com você assim, aleatoriamente, mas para que agregue. Eu quero deixar uma palavra hoje para os jovens, não posso deixar, né, não posso sair dessa live sem deixar uma mensagem para os jovens. Vamos ler aqui em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove a tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. O que está dizendo aqui, né? Que o jovem pode se alegrar, ele pode curtir, ele pode, né? Ele também é livre para poder fazer suas escolhas. Mas nunca podemos esquecer que de tudo Deus pedirá conta, tá? Deus pedirá conta. Então, né, se alegra mesmo. A juventude é uma coisa muito boa. Como é que eu sou jovem? Ai, 44 anos. Tenho um espírito jovem, não sou tão jovem, mas eu já tive aí, né, essa sua idade, 15 anos, 18 anos, 20 anos, né? Já fui uma adolescente e é muito bom. É bom curtir, é bom se alegrar, é bom divertir. Mas nós temos que fazer isso com muita responsabilidade, muito temor ao Senhor. Porque Deus pedirá conta. E não adianta a gente falar, porque eu era muito jovem. Mas é por causa disso. Não. O que o homem semear, certamente colherá. Então, jovem, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida, né, social, quanto na sua vida profissional, estudantil, semeie coisas boas. Se alegre sim. Sabe, coisa boa é ser jovem, né? Jovem não tem dificuldade, né? Dorme tarde, acorda cedo, todo animado, né? Então, assim, às vezes trabalhou, estudou a semana inteira, no final de semana ele quer curtir também, e às vezes a gente não tem mais esse pico com 44 anos. Então, assim, curte mesmo, mas com responsabilidade. Não esqueça que Deus pedirá conta. Deus pedirá conta até mesmo do tempo. Outro dia eu preguei isso na igreja, né? Tem gente que não usa o tempo da forma correta, né? Desperdiça o tempo com coisas inúteis, coisas fúteis, mas Deus pedirá conta até mesmo do tempo. Nós temos que remir o tempo, né? Nós temos que pegar o nosso tempo tão precioso e usar ele, né, para coisas úteis. Tem que ser qualidade de tempo. Nós temos que ter um bom tempo com a nossa família, nós temos que ter tempo de estudo, porque quando nós estivermos nessa terra, nós temos que aprender, nós temos que ter tempo principalmente com Deus, primeiramente com Deus, nós temos que ter tempo para cuidar da nossa saúde, então nós temos que ter responsabilidade, né, com o tempo, com tudo que Deus colocar na nossa mão, seja os dons, seja o tempo, seja o dinheiro, seja a família, né, tudo nós temos, a sabedoria que Deus nos dá, nós temos que ter responsabilidade de utilizar para aquilo que é bom, porque Deus pedirá conta. E aqui onde nós lemos também no versículo 10, né? Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Significa o quê? Vai passar, né? Vai passar, todo mundo envelhece, né? Então, pensa nisso. Quando a gente está muito jovem, né, a gente está cercado de amigos, rodeado de amigos, mas
preserve os verdadeiros amigos, preserve a sua família, né? Porque o dia mal chega, né? Se não chegar na juventude, chega na velhice. Então, aqui está dizendo que tudo é vaidade, né? A adolescência, a juventude é vaidade, vai passar, né? Eu fico vendo às vezes esses jovens, né? Rebeldes com pais, né? Com mãe, com família, que conservam os amigos fora, as pessoas de fora, valorizam as pessoas de fora e não valorizam os pais, não respeitam os pais, não valorizam os irmãos, a família. E a Bíblia está dizendo que tudo é vaidade, vai passar, né? Coisa triste, né? A gente, como pastor, às vezes a gente lida, né, com pessoas idosas, com pessoas que, assim, às vezes a família nem quer. Às vezes a família quer, mas não tem condição de cuidar. Às vezes a pessoa está doente, né? E como é triste a velhice quando a pessoa envelhece só. Mas a nossa velhice, como vai ser a nossa velhice, o que determina como vai ser a nossa velhice é a nossa juventude, né? É a nossa fase de juventude. O que nós plantamos na juventude, o que nós plantamos na nossa vida adulta, é que vai refletir, vai determinar como vai ser a nossa velhice. Então eu preocupo com isso, eu penso muito nisso, né? Então a gente lida com pessoas muitas vezes que foram pessoas difíceis com as suas famílias, foram pessoas que não valorizaram a família, foram pessoas, né, que desprezaram a família, que aprontaram com a família, com a esposa, né, com, sei lá, tem muita situação assim. E no final da vida, né, tem dificuldade, a família joga para lá, joga para cá, a pessoa não preservou, ela não plantou. Então, né, como diz a palavra, pode se alegrar na sua mocidade, alegra sim, né, curte, vive, vai pro clube, vai pra praia, viaja, mas não esquece de ir pra igreja, não esquece de cuidar de papai e mamãe, né? Não esquece de estudar, não esquece de fazer um pé de meia, né? A pessoa nem pensa no amanhã, vive como se não tivesse amanhã, né? Claro, a gente não tem que ficar ansioso, a palavra diz que a gente não tem que ficar preocupado, né? Sofrendo por causa do dia de amanhã, mas nós temos que ser responsáveis, né? Dinheiro não aguenta desaforo, a saúde, né? Uma hora o corpo, né? Se a gente não põe limite, uma hora o corpo para. Então, nós temos que viver sim intensamente, né? Com muitos amigos e tal, mas com responsabilidade, porque a idade chega, né? A idade chega. Você vê que da psicanálise, da minha aula de psicanálise, olha onde eu fui parar, né? Mas é porque a gente sabe que é assim, né? É muita responsabilidade. De repente, né, os seus pais estão aí, não sei por que eu tô falando tanto para os jovens hoje, mas Deus sabe. De repente, seus pais estão aí, né, te exigindo você estudar, trabalhar, te cobrando responsabilidade. E talvez você tá aí pensando, meu pai é chato, minha mãe é chata. Talvez o pai pega no pé, como eu pegava no pé dos meus filhos, para ir para a igreja. Mas isso é bênção, sabe? Obedece. Isso é bênção. Lá na frente, isso tudo vai surtir uma grande colheita espiritual, física e na sua vida familiar, na sua vida profissional, sabe? Isso é bênção, viu? Eu tô aqui estudando também, como eu falei, não tem sido fácil. Não é fácil, nada é fácil, né? Aquilo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que é fácil, pode desconfiar. Mas aquilo que é feito com dificuldade, talvez você acabou de chegar aí da sua faculdade, do seu trabalho, né? Talvez você está acordado, mas daqui a pouco você já tem que sair para trabalhar, porque quantos, né, saem na madrugada para trabalhar? Mas olha, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Não para. Seja responsável. Vive intensamente, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Viu? Agora há pouco eu vi um vídeo, né, de uma moça que é filha de uma mulher cristã muito famosa, né? Pelo menos aqui em Minas ela é bem famosa, né, no Brasil.
E eu não vou falar por respeito, nem cuidado. E essa moça é uma menina que foi criada, né, no berço evangélico, na igreja, cantando até e tal, com a mãe. E ela desviou, né? Ela desviou. E eu vi ela falando, né? Justificando que os pais queriam colocar o evangelho goela abaixo e tal, né? Mas a gente sabe que é uma desculpa mesmo, que a pessoa, né, se apaixonou pelo mundo. E aí eu sei mesmo que tem pais que são irresponsáveis, eu sei que tem pais, né, que são fariseus, falam uma coisa, mas fazem outras, mas a maioria das queixas é porque realmente a pessoa quis o mundo e às vezes coloca a culpa no pai, na mãe. Será que um pai, eu fiquei pensando, né, gente? Porque eu também sou mãe de 3. Será que um pai, uma mãe que faz isso, ó, faz de tudo para poder levar o seu filho para a igreja, criar, né, desde pequenininho? Eu sou pastora, às vezes eu vejo as mães lá, graças a Deus, na nossa igreja tem muitos bebês, muitas crianças pequenininhas, né, as mães com as crianças, e a gente vê que é difícil. Eu falo, mesmo que chorar, mesmo que a gente lixar, mesmo que a gente chama atenção, não deixa de ir para a igreja, leva a criança para a igreja. E a gente vê a dificuldade que é, né? Na adolescência também, aquela luta, né? Tem uma mãezinha lá que fica acordando o pré-adolescente dela, que ele fica cochilando na hora, às vezes, da palavra. Então vem, às vezes, né, ajeitando a roupa e tal, chegando pro culto. Eu fico pensando, será que uma mãe, um pai desse, queria mesmo maltratar o seu filho levando para a igreja? Será? Talvez você é essa pessoa que está desviada e está aí, tô fora da igreja com meu pai e minha mãe e tal, tomei birra da igreja porque exigia que eu fosse para a igreja e tal. Ô, queridão, é para te ver bem espiritualmente, né? Eu fico pensando nessas pessoas que falam isso. Porque me obrigava a ir para a igreja quando eu era pequeno. Vocês queriam o quê? Que a mãe, o pai fosse para a igreja e deixasse vocês assistindo os programas de TV? E eles na igreja? Deus abençoe, parabéns para os pais que não deixaram seus filhos em casa, mas que levaram, mesmo sonolentos, mesmo com birra, levaram para a igreja. É a mesma coisa que se aplica na vida estudantil. Eu sempre gosto de fazer, né, esse exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo para os pais. Às vezes as mães vêm conversar comigo desesperadas com suas filhas pré-adolescentes, seus filhos, e elas, pastora, mas falou que não quer vir na igreja. E eu falo, quantos anos tem? Às vezes tem 11, tem 12, tem 13. E eu falo, se ela falar que não quer mais ir para a escola, você vai deixar faltar da escola? Não. Por quê? Porque é bom para eles estudar, né? Garante o futuro. Então a mesma coisa, querido, é a igreja. A mesma coisa se aplica na igreja. Você pode argumentar isso com o teu filho. Meu filho, assim como eu praticamente te obrigo para a escola, para você ter uma vida melhor, para você ter uma boa profissão, para você ser alguém na vida, que todo pai e mãe gosta de falar isso, você vai dizer, olha, a mesma coisa eu faço com a sua vida espiritual. Hoje você não entende. Hoje você vai sonolento para a igreja. Hoje você vai com esse bicão aí. Mas amanhã você vai me agradecer. Quando você for um homem, uma mulher de Deus, um pai responsável, um sacerdote do lar, com a família abençoada, uma mulher virtuosa. Entendeu? Aplica nisso aí, querido. Então, quem sabe você meu pai era bravo e eu não gosto de igreja por causa disso. Ou, por mais que ele tenha errado na forma de te criar, se ele te levou para a igreja, ele merece, os parabéns. Porque quantos pais, né? Tem hora quando eu vi essa moça reclamando dos pais, que agora ela é uma cantora secular. Quando eu vi ela reclamando dos pais,
né? Porque eles queriam, né, socar em mim, né, colocar goela abaixo a religião deles, né? A igreja, o costume deles, o que eles acreditam. E quando eu vi isso, eu fiquei muito triste, que eu pensei, meu Deus, uma pessoa está reclamando dos pais que levaram para ouvir a palavra de Deus, né? E onde eu moro é próximo de lugares onde os pais, o legado que eles deixam para os filhos é um legado muitas vezes de tráfico, de drogas, de bebidas. Então, quando num tempo desse nós vemos pais se esforçando para levar os seus filhos para a igreja, porque já é algo assim, né? Ir para a igreja hoje, as igrejas infelizmente estão bem mais vazias do que antes. Então, uma pessoa criar um filho dentro da igreja, um pai se esforçar com tantos atrativos, videogame, Netflix, computador, internet, com tantos atrativos, um pai conseguir levar o filho, é motivo de parabenizar esses pais. Porque quantos pais não estão nem aí para os filhos? Quantas mães e quantos pais não tá se lixando para a vida espiritual do filho? Filhos depressivos, filhos com pensamentos de suicídio. E às vezes os pais nem sabem, ó. Filhos que se cortam, a gente lida com essas pessoas. Filhos que muitas vezes estão nos quartos sofrendo. E tem pais, ó, que estão na bebida, estão nas drogas, mães que estão nas farras. Então, quando eu vejo como essa moça reclamando do pai e da mãe, que se esforçaram, que levou para a igreja, e ela fala como se fosse algo ruim, eu não posso concordar com essa moça. Ainda que os pais, por algum momento, tenham feito da forma errada, que eu já até vi a mãe dela, como foi uma pessoa famosa, falando, em algum momento eu posso ter errado sim, mas talvez eu errei, eu com certeza errei, mas errei tentando acertar. Levando meu filho para a igreja, ensinando a estar ali, servir ao Senhor, né? Envolvendo com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Olha, isso é uma coisa que eu falo na igreja que eu não vou conseguir realizar. O que é? Eu não nasci no berço evangélico. Eu falo isso com nó na garganta. Eu não nasci no berço evangélico. Eu fui para a igreja com 14 anos de idade. A minha família não tinha ninguém crente batizado na igreja evangélica. Eu fui a primeira, não fui a primeira a ir na igreja, mas eu fui a primeira da minha família a batizar nas águas. Né? Minha família era aqueles católicos, mas não praticantes. Tá? Eu respeito a religião católica, mas eu não conhecia o evangelho quando que eu me dizia católica. Eu não conhecia. Ninguém nunca me discipulou, né? Mas quando eu fui para a igreja evangélica, um dia eu conto toda a minha experiência, mas eu fui a primeira a batizar. Minha mãe visitou primeiro, mas eu fui a primeira a batizar aos 14 anos de idade. Então, na minha família, para trás, né, as idades para trás, os mais jovens depois vieram crescendo dentro da igreja. Mas para trás a gente não sabe o que é, uma coisa que fica assim, sabe? A gente não sabe o que é uma mãe acordar a gente para ir para a escola dominical, quando criança. Meus irmãos, eu não sei o que é isso. Isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir viver. Meu pai e minha mãe chamam a atenção de mim quando criança para sentar no banco da igreja e ficar quietinho. Eu nunca vou saber o que é. Embora eu fui professor de escolinha, né? A primeira coisa que eu trabalhei na igreja foi com a escolinha, com as crianças. Mas eu nunca vou saber o que é ser criança e escutar os primeiros corinhos na igreja. Eu sei poucos hinos da harpa, porque eu me converti aos 14 e não me converti numa igreja tradicional. Eu me converti numa quadrangular. Então era mais louvores, assim, celebrativos, mais contemporâneos. Não eram músicas da harpa. Então eu fico perdida às vezes com as músicas da harpa. Eu sei poucas, apesar que eu sou cantora, mas eu canto poucas músicas da harpa. Então,
Olha, deixa eu te falar uma coisa. Vai ficar registrado isso aqui que eu devo salvar essa live. Você que foi criado dentro da igreja, sabe? Você que teve os seus pais te levando desde pequeno para a igreja. Você que tomou puxão de orelha para ficar quietinho no culto. Você que tomou beliscão para ficar quieto no culto, na hora da palavra. Você que foi para a salinha. Você que teve que acordar cedo para ir para a escola dominical. Você era pequenininho. Talvez igual os meus filhos, né? Que eu criei meus filhos depois disso. Na igreja evangélica. Né? A minha filha de 24 anos, hoje ela é pastora Vitória. Mas ela fala, né? Que ela tem uma lembrança de eu no altar fazendo louvor. E ela no banco da igreja deitada tomando a dedeira dela, né? Porque ela era novinha demais, ela tem essa memória muito antiga. Eu não sei, nunca vou saber o que é isso, porque eu me converti aos 14 anos. Então você que nasceu no berço evangélico, me escuta. Você que nasceu no berço evangélico, valoriza isso. Ah, mas meu pai e minha mãe foi muito estúpido. Ah, meu pai e minha mãe eram assim na igreja, lá em casa. Irmãos, quem não erra? Quem não erra? Sabe? Nós estamos, como pais, nós também estamos em construção. Pode ser pai crente ou não crente, vai errar também. Mas mesmo assim, um pai, uma mãe que leva os seus filhos para o culto, para a igreja, está tentando acertar. Valorize. Eu nunca vou saber o que é cantar no coralzinho das crianças na igreja. Eu nunca vou saber o que é participar da escolinha dominical com a tia lá na salinha. Eu nunca vou saber o que é colorir ali, né? Igual as crianças na igreja, no dia da Páscoa, aí faz os bonequinhos lá, né? A ovelhinha, o cordeirinho, porque né, o cordeiro não é coelho. Eu nunca vou saber o que é isso, a sensação. Eu nunca vou ter essa memória dos meus pais me levando quando pequeno para a igreja, para o culto. Eu valorizo muito a partir dos meus 14, quando eu aceitei Jesus. Eu conservo as memórias, sabe? Eu conservo, sabe, o que eu aprendi na juventude, sabe, na classe da juventude, porque eu fui para a igreja e quando eu converti, eu fui para a escola dominical e para o coral. E eu trabalhei com criança, era lindo. Eu trabalhei com criança, mas eu já era uma jovem. Eu não sei o que é ser criado na igreja. Antes dos 14 anos não tinha vida com Jesus. Sabe, eu sei que eu tô falando para alguém. Alguém vai assistir isso aqui, sabe? Se você tá desviado, volta. Volta. Sabe? Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória o seu avô, a sua avó evangélica, sabe? Os seus pais evangélicos. Traz à memória, sabe? Traz à memória os corinhos que você ouvia. Traz à memória, sabe? Seu pai, sua mãe, sua vovó te beliscando para ficar quieto no culto. Que memória gostosa deve ser essa? Eu não tenho essa memória, porque eu me converti aos 14. Mas se você nasceu no berço evangélico, talvez você está desviado. Aí quando vem, você escuta aquele louvor, você lembra, olha, a vovó gostava de cantar esse louvor. A mamãe cantava no coral esse louvor. Talvez você lembre, olha, eu cantava isso no grupo das crianças. Olha, eu cantava Sou uma florzinha de Jesus, sou um soldadinho de Jesus na salinha da igreja. Sabe, traz à memória isso. Se você talvez teve alguma desilusão, alguma decepção dentro da igreja, meu querido, muito mais o mundo nos decepciona. Muito mais o mundo nos traz dor. Você que está desviado, talvez você não vai falar. Mas será que você teve mais tristeza, mais momentos de tristeza na igreja do que no mundo? Mais momentos de tristeza e frustração com pastor, com pessoas
sabe, que queria o seu bem do que no mundo. Às vezes o diabo, ele quer, sabe, nos enganar. Quer enganar muitos dizendo, olha, a vida que você está vivendo agora é melhor. Não é, porque vida sem Jesus não é vida. Então volta, queridão. Sabe, eu tô falando muito assim, sabe, começamos essa live aqui muito sem pretensão nenhuma. Mas agora, sabe, o Espírito Santo queima no meu coração para dizer, se você nasceu na igreja evangélica, valoriza isso. Se você está desviado, volta. Se você, como eu, não nasceu no berço evangélico, foi na adolescência, então conserva isso. E você, se você já for adulto, se você for até idoso e você conheceu Jesus agora, sabe? Valoriza isso, porque vida com Jesus é novidade de vida. Ele renova suas forças para viver coisas tão lindas. Eu, por exemplo, eu já falei, eu não vou conseguir viver nunca, saber o que é a cabeça de uma criança dentro da igreja. Mas eu valorizo a minha história com Jesus. Eu valorizo essa adolescência depois que eu passei com Jesus, a juventude, essa maturidade que eu estou tendo com Jesus, em Jesus. Olha, eu vou te dizer. Igreja tem problema, sim, como em qualquer lugar. Igreja tem problema, porque nós estamos lá dentro. Igreja tem problema porque o ser humano é problemático. Igreja tem problema porque você e eu, nós estamos lá. Mas ainda assim, é melhor estar dentro da arca. Porque se dentro da arca tem sujeira, tem caca de bichinho, né? Se tem animais diferentes, estou fazendo a metáfora aqui, né? A comparação com a arca de Noé. Se tem cor, né? Se é abafado, se é difícil, se tem hora que dá vontade de apertar o pescoço um do outro, né? Na igreja, existe isso sim. Nós somos seres humanos. Aqui não passa gasolina não, irmão. Aqui passa sangue, viu? Aqui não tem um motor, não. Aqui tem um coração, né? Que sente. Não dá para apagar as memórias assim, ó. Apagou do HD, não. Aqui nós temos pensamentos, lembranças. Mas ainda assim, eu prefiro estar dentro da arca. Porque se dentro da arca tem problemas, se a igreja tem problemas, lá fora tem morte. Se você perguntasse para Noé e os filhos de Noé, quando estava lá no meio do dilúvio, tem cheiro de xixi aí de bichinho? Tem. Tem cheiro de cocô de bichinho? Tem. Os bichinhos tem hora que faz muito barulho nessa cabeça. Imagina, eu tenho dois periquitinhos. E eu imagino, né, os pássaros fazendo barulho ali dentro. A dificuldade para separar um animal do outro. É difícil, é. Mas se você perguntar para Noé, se você tivesse a chance, ou eu tivesse a chance de perguntar para Noé, Noé, o que você preferia? Estar dentro da arca ou estar lá fora, no meio do dilúvio? Noé e os seus filhos diriam, com toda a situação aqui dentro da arca, eu prefiro estar dentro da arca. Eu prefiro estar seguro, porque se dentro da igreja tem dificuldade, lá fora no mundo tem morte, cheira morte. Não há esperança, meu querido. É ilusão, é ilusão. É. Quando o dilúvio aconteceu, quando aquela arca fechou, aquelas pessoas que estavam lá fora, tudo que elas queriam era entrar dentro daquela arca, mas era tarde demais. Não espere ser tarde demais. Volta para a arca. Volta para a igreja. Volta para congregar. Esquece, sabe? Se não esquecer, pelo menos perdoe. Perdoe o que te fizeram dentro da igreja. Pensa que você também erra. Pensa que se alguém te decepcionou, talvez você também decepcionou alguém. Não é? Eu gosto de fazer esse exercício. Quando eu penso que alguém me aborreceu, e né, dentro de igreja, praticamente todo dia, como não vou me aborrecer? Mas quando eu penso nisso, aquela pessoa me fez muita raiva, eu penso, eu devo ter feito muita raiva também em muita gente.
Eu devo ter aborrecido muita gente. Porque é assim. Nós não somos perfeitos. Se alguém te aborreceu dentro da igreja, pode ter certeza que você também aborreceu muita gente. Então vamos perdoar, vamos liberar e vamos caminhar junto com Jesus. Amém? Não esquece disso. Jesus te ama. Jesus ama você. Ele te ama tanto que vai dar 2 horas da manhã. Eu não ia fazer live. Eu estava estudando a minha psicanálise. E de repente eu pensei, deixa eu ver se tem alguém online. Vou gravar uma live aqui, vamos ver o que vai dar. Falar de coisa nada a ver. E de repente o Senhor me traz a dizer para você que te ama, que tem saudade de você, que lembra de você dentro da igreja, louvando, exaltando o nome dele. E ele te conhece como ninguém. E se você quiser voltar hoje, agora aí, ele te recebe de braços abertos. Eu vou deixar, vou ficar por aqui nessa live, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando no teu coração, viu? Vou salvar essa live, eu não ia salvar, mas eu vou salvar. E se depois quando você assistir esse vídeo, se você quiser mandar em particular ou nas mensagens o pedido de oração, o seu nome, eu vou ter o prazer de orar por você, viu? Não esquece disso. Jesus ama você muito. E estar dentro da arca, estar dentro da igreja é mais seguro, é melhor do que qualquer lugar neste mundo. Até que a gente vá para o céu, o melhor lugar ainda é dentro da igreja. Amém? Deus abençoe a tua vida. Aqui, pastora Martinha, do Ministério Virtude Igreja Cristã. A gente também está em outros canais, além do Instagram. A gente está no YouTube. Nos procura aí. Ministério Virtude, pastora Martinha. Você vai nos encontrar. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.